Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, pessoal do terceiro ano, aula passada a gente trabalhou o que seria sociedade mineradora, parte dos reflexos sobre a sociedade, a cultura, a economia e tudo mais, né, no período colonial, que data do século XVIII no início do século XVIII até o final do século XVIII, e a partir de agora a gente vai trabalhar o que seria a crise do sistema colonial. Bom, já de cara para nós aqui, para ficar bem fácil o conteúdo, entendam que essas crises, ou essas revoltas, ou essas insatisfações que acontecem no Brasil, elas não são a causa da queda do Império Colonial Português. É o contrário. A queda do Império Português é o que vai fazer alvorecer essas revoltas, beleza? Então é uma coisa de causa e efeito. Em suma, toda a Europa estava caindo. Então, o antigo sistema colonial já não se fixava mais, não se findava mais, por conta das ideias iluministas, por conta das crises econômicas, por conta de novos ideais, inclusive a independência dos Estados Unidos, que vai ocorrer no final do século XVIII também. Então, todos esses movimentos fazem com que as estruturas políticas que mantinham o período colonial começam a rachar ou a se fragilizar, beleza? De revoltas emancipacionistas ou nativistas, a gente tem dois focos. As nativistas, praticamente são aquelas que têm de cunho de briga entre os agentes internos, a sociedade brasileira, o que está se formando como sociedade brasileira, e os de identidade externa, que são os portugueses, beleza? Tanto na separatista quanto na nativista, né, que elas têm um forte teor ideológico que a gente vai chamar de lusofobia. Isso quer dizer o quê? Começa-se a surgir aqui uma aversão à estrutura colonial portuguesa. Então não são mais portugueses e portugueses, são brasileiros que estão se tornando a partir de agora, ou se fixando a partir de princípios identitários nacionalistas contra os portugueses, os invasores e os que exploram, beleza? Sobre as revoltas nativistas, praticamente os motivos são simples. Esse pessoal se revolta por conta do monopólio comercial português. A maior parte dos produtos essenciais na colônia só podem ser comercializados por portugueses. Então, eles detêm o comércio, eles detêm o valor do produto, eles detêm a oferta, e controlam a demanda, então diminui a competitividade de mercado e em ciclos, né, dependendo da situação econômica, ocorre desabastecimento dessas regiões, das regiões coloniais, principalmente no Nordeste brasileiro e no Sudeste brasileiro, beleza? Os preços praticados pelos portugueses por conta desse monopólio eram impraticáveis. O que eu quero dizer? Eram preços absurdos por produtos básicos, então isso gerava uma série de insatisfações também. Outra coisa também, os privilégios. Os portugueses tinham total privilégio, tanto na estrutura política quanto na estrutura econômica, até mesmo na estrutura social, e essas vantagens também afloravam essas rebeliões, ou essas revoltas, ou essas conspirações, beleza? Fora os outros conflitos de identidade. Temos também altos impostos cobrados pela coroa. A coroa não abria mão, principalmente depois das reformas pombalinas, a coroa ela cada vez mais verticalizava a fiscalização. Cobrou-se no primeiro momento o que seria o imposto per capita, depois da descoberta do ouro, começou-se a cobrar no regimento da mineração o que seria o quinto, 20% de todo o ouro cobrado, então isso também exacerbava as ações entre brasileiros e portugueses a um nível que chegava próximo de uma estrutura violenta, né, de relação, beleza? Fora isso, você tem várias revoltas. Então, de todas essas revoltas, fora as leis e tudo mais, você tem as revoltas dos irmãos Beckman, no Maranhão, você tem a revolta dos Mascates, em Pernambuco, você tem a formação do Quilombo dos Palmares durante a invasão holandesa, você tem a revolta de Vila Rica, que acontece por conta da cobrança do quinto e das casas de fundição, e você tem a Guerra dos Emboabas, que ocorre após a descoberta do ouro. E das revoltas separatistas, pessoal, só tem duas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. E estudem para o Enem a Conjuração Baiana. Ela está em voga, está na moda, está todo mundo discutindo, o campo da historiografia está discutindo essa revolta, porque foi pouco estudada no decorrer do processo educacional. Então eles estão restaurando novas perspectivas sobre essa grande revolução, que praticamente tem certas diferenças interessantíssimas em relação à Conjuração Mineira, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E vamos lá, falar um pouquinho de cada revolta, né, só para vocês saberem o básico, e em ordem cronológica. Então vamos lá, a revolta dos irmãos Beckman no Maranhão, ela praticamente foi ocasionada, o principal motivo dela foi o desabastecimento da região. Então teve uma grande companhia, chamada Companhia Geral do Comércio do Estado de Maranhão, ou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Eles estabeleceram-se no Maranhão com o objetivo de ter o monopólio comercial,
e abastecer a região do Maranhão de escravos e outros produtos agrários ou alimentícios ou ferramentas que vinham da Europa. Parte desses produtos não chegavam. Como a gente já viu em outros momentos, a maior parte do foco colonial estava no litoral de Pernambuco e no litoral do Sudeste. Tentou-se um caminho mais próximo para Cuiabá, né, pelo Rio Madeira, depois pelo Rio Paraguai, chegando na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, porém esse comércio não se fixou por muito tempo, devido à crise econômica que Mato Grosso já apresentava devido ao declínio do ouro. Beleza? Os dois irmãos foram presos, praticamente nenhuma dessas revoltas, já ficando claro pra gente, elas vão conseguir o sucesso, vão dar certo. Então já fica pra gente. Guerra dos Emboabas, bem simples também. Paulistas que encontraram ouro entraram em conflito direto com os portugueses que queriam os privilégios de exploração. O que isso quer dizer? Os paulistas, ao encontrar ouro em Minas Gerais, começaram a explorar. O regimento das Minas deu vantagens, né, aos portugueses. Então iniciou-se um conflito. Os paulistas tiveram a ajuda de várias etnias indígenas, porém não conseguiram sobrepor a Portugal. Foram derrotados e o custo dessa guerra vai ser a instauração da Intendência das Minas e do Regimento das Minas, tirando quase toda a população baixa renda, os pescadores e tudo mais da região de Minas Gerais, dando privilégio aos grandes mineradores ou que no mínimo tivesse certos recursos para iniciar um projeto de mineração. Guerra dos Mascates foi em Pernambuco. Também o motivo dela vai ser a supremacia entre portugueses e brasileiros. Os senhores de engenho de Olinda, né, tinha como sede administrativa a cidade de Olinda e por trazer para si o governo tinha certos privilégios. A partir daí você tem os comerciantes sendo instaurados em Pernambuco e queria praticamente autonomia política de Olinda. E eram chamados de mascates porque eram comerciantes e tudo mais, e como tal, os cidadãos de Olinda se levantaram em armas contra Pernambuco e Pernambuco saiu vitoriosa também. A partir daí, Pernambuco conseguiu sua autonomia administrativa frente à cidade de Olinda. Beleza? Bom, revolta de Felipe dos Santos. Essa revolta ela tem o objetivo praticamente acabar com a tributação e acabar com as casas de fundição estabelecidas pelo regimento das Minas. Então o que aconteceu? Vila Rica, que era uma das cidades mineiras com maior poderio econômico, inclusive é a atual Ouro Preto, então tem um centro histórico ainda significativo, é quase um museu a céu aberto. Eles queriam a redução do quinto, eles queriam o fim das casas de fundição, queria a eliminação de alguns monopólios comerciais portugueses. No final das contas, todo o projeto colonial português sobre a mineração foi mantido. O resultado dessa guerra, ou dessa revolta, foi o enforcamento de Felipe dos Santos, posteriormente o seu esquartejamento, e a partir dali você tem aí o corpo dele sendo espalhado por todo o resto da região para servir como exemplo. Isso é um exemplo de como a coroa portuguesa tratava os seus revoltosos e assim por diante. Revoltas emancipacionistas também é bem simples, cara. Como a gente já falou, além de tudo que a gente falou lá atrás, né, de insatisfação e tudo mais, nas revoltas emancipacionistas você tem o projeto de separação. Lembrando, não é uma separação do Brasil, não é o objetivo de conquistar a independência total. Por que não, professor? Porque nesse processo o Brasil era fragmentado. Cada capitania ela era independente, se sentia independente e isolada das outras. Então esses projetos eles eram locais ainda. Tanto em Minas Gerais quanto na Bahia, eles defenderam o projeto da separação dessas duas regiões. Então não se estenderia a outros territórios. Beleza? Isso é um pouco mais complexo que a gente vai ver no próximo vídeo quando falar independência do Brasil. Então o objetivo maior deles era a constituição e a construção de repúblicas em Minas Gerais e na Bahia. E o objetivo também era imbuir as ideias iluministas dentro das suas estruturas de Estado. Construção de casa da moeda, de universidade, imprensa, de uma capital e assim por diante. As ideias iluministas chegaram no Brasil através dos filhos das elites que iam estudar na Europa, sobretudo na França, e discutiam esses ideais aqui no Brasil, lutando contra essa pressão, sentindo essa pressão que havia de maneira unilateral entre Portugal e a sua própria colônia. Beleza? Bom, em Minas Gerais ela é considerada um movimento elitista. Isso quer dizer o quê? Somente as elites mineradoras e comerciantes de grande poder conseguiram se organizar. Não chegou-se a se estender às questões populares. E a partir dali você tem aí a tentativa de acabar. O principal estopim dela seria a derrama, né? Mudou-se o capitão-general, o Visconde de Barbacena organizaria essa cobrança aí em Minas Gerais, e a elite mineradora se organizou numa conspiração que não chegou de acontecer.
Não aconteceu porque Joaquim Silvério dos Reis acabou denunciando suas principais lideranças e, anulando-se a derrama, o governo português, com o Visconde de Barbacena, conseguiu desarticular o movimento. A maior parte deles receberam, dessas lideranças receberam penas de degredo, outros foram exilados em outras colônias, e somente o Tiradentes foi condenado à morte por enforcamento, teve seu corpo esquartejado no Rio de Janeiro e espalhado na região como símbolo de exemplo. A tua casa, né, da tua família foi confiscada, jogaram, destruíram a residência dele, jogaram sal praticamente para tornar o solo até infértil. A conjuração baiana, como a gente falou, ela está na moda porque ela foi uma organização de caráter popular. Então, o que, que aconteceu? Jornalistas, uma classe média liberal, ex-escravos, pequenos comerciantes, alguns letrados, padres, todos eles se envolveram nesse conflito. E o castigo dessa galera vai ser bem maior, por conta da quantidade de pessoas dos segmentos populares dentro desse movimento. Eles começam por uma crise de desabastecimento da região. Então, esse desabastecimento seguiu com o aumento da inflação. E aí o custo alto de vida, seguido a uma série de monopólios portugueses, de abusos dentro dessa economia portuguesa, né, contra o povo baiano, fez com que eles levantassem a propaganda para criar a movimentação. E aí, por questão de tempo também, os portugueses descobriram, né, o José de Veiga delatou o movimento e as suas principais lideranças acabaram sendo condenadas, beleza? Então, nesse processo, já no final do século XVIII para início do século XIX, não esqueçam que acontece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela também ajuda na Conjuração Baiana, no espírito da Conjuração Baiana. As duas coisas estão completamente ligadas. A partir dali, aquela ideia de todos somos iguais, independente de qualquer categoria, que é um direito básico, um direito inalienável do indivíduo e natural dele. Isso é discutido aqui no Brasil já na Conjuração Baiana. E, ao mesmo tempo, né, quando a família real vem para o Brasil, acontece a Revolução Pernambucana. Isso a gente vai falar mais para frente também, que aí quando Napoleão toma o poder na França, a família real ela se retira no Brasil com o objetivo de salvar a monarquia portuguesa e sua principal colônia, que é o tema da nossa próxima aula, e aí inicia-se essa revolta, que praticamente ela é resultado da permanência da família real portuguesa aqui no Brasil, explorando outras capitanias em detrimento do Rio de Janeiro, que era a sede administrativa de Portugal aqui. Beleza, galera? Qualquer dúvida, mandem aí para a coordenação as perguntas, ou no meu e-mail direto, ou no meu WhatsApp. A gente vai estar conversando aí. Vou mandar uma lista de exercício também para vocês fixarem e eu vou cobrar. Beleza? Grande abraço, pessoal. Tô com saudade de vocês e não esqueçam, hein? Tamo junto, mesmo à distância. Abraços, beijos.